Graça e paz. Amém. Podem sentar-se. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? O que seria da sua vida se não fosse a Bíblia? Algumas respostas para essa pergunta estão encontradas no Salmo 19, que nós lemos parcialmente no culto. O versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e ela dá novas forças. Ou seja, sem a Bíblia, nós não receberíamos novas forças. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Eu não teria os conselhos que me dão sabedoria. Os conselhos do Senhor merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Do versículo 8, podemos concluir que eu não teria a alegria do coração. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Minha mente viveria na escuridão. Os seus ensinos são claros e iluminam a nossa mente. No versículo 10, podemos concluir que eu não teria a maior preciosidade que existe no mundo inteiro. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Do versículo 12, nós podemos concluir que eu não conheceria os meus erros. Quem pode ver os seus próprios erros? Eu também não saberia que Deus me purifica dos meus pecados. Senhor, purifica-me das faltas que cometo sem perceber. Do versículo 13, podemos saber que eu não saberia que Deus me livra dos pecados que cometo por vontade própria. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, ó Deus, é a conclusão do Salmo 19. Eu não saberia que Deus é a minha rocha e o meu defensor. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? No texto do Evangelho, Lucas 11, 27 e 28, apenas esses dois versículos, uma mulher que estava no meio da multidão, aliás, Jesus está sempre cercado de uma multidão, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para Jesus, saudando-o: como é feliz, como é bem-aventurada a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. E Jesus respondeu em alto e bom som: sim, como é feliz esta mulher, mas mais felizes ainda são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Sendo assim, se não fosse a Bíblia, eu não saberia o gosto maior da maior felicidade que existe. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Há somente 3 maneiras pelas quais podemos saber que Deus existe. Somente 3 coisas nos dizem que Deus existe. A primeira delas é por meio da natureza, por meio da criação. O próprio Salmo 19 começa dizendo: os céus anunciam o poder e a grandeza de Deus. E o firmamento anuncia as coisas de Deus.
o poder de Deus. Então a primeira forma pela qual podemos conhecer a Deus ou saber que Deus existe é pela natureza. A segunda é pela nossa consciência. Com a queda em pecado, nós perdemos a imagem de Deus, nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Mas alguma coisa ficou na consciência de todas as pessoas. E essa consciência, a nossa consciência nos diz que Deus existe, que existe um ser supremo, que existe alguém maior, que existe alguém que castiga, que existe alguém que pune. É a consciência. E a terceira e mais importante forma pela qual podemos saber que Deus existe é pela sua própria palavra, pela Bíblia. A Bíblia que nos diz que Deus existe. Todo o conhecimento oferecido pela natureza, pela criação e pela consciência humana é insuficiente, é completamente insuficiente para nos dizer verdadeiramente as coisas que precisamos saber sobre Deus. Natureza e consciência nos apresentam um conhecimento incompleto de Deus. Nem a consciência e nem a natureza vão nos dizer algo sobre Jesus, por exemplo. Não existe rio, não existe mar, não existe estrela, não existe cometa nenhum que nos fale de Jesus. E também não existe nenhuma consciência humana natural que venha a conhecer Jesus por si só. Nem a natureza e nem a consciência nos falam que Deus perdoa. Nem a consciência e nem a natureza nos falam de vida eterna e de salvação. Nem a natureza e nem a consciência vão nos dizer que Deus é gracioso e cheio de amor. A natureza vai até nos dar algumas noções de como Deus é grande, de como Deus é poderoso. Mas ela jamais vai nos poder dizer que Deus, tão grande, tão poderoso, se inclina para receber em seus braços um bebê e dizer: é meu, está salvo. Sim, é o Pedro Portilho Chervinsky, é meu. Nenhuma natureza, nem nada na natureza e nenhuma consciência humana são capazes de nos dar essa informação, que Deus é gracioso, mas tão gracioso ao ponto de se inclinar e de chegar perto das pessoas, desde as mais nobres até as mais humildes, e tratá-las todas da mesma maneira. Deus precisava se revelar de uma maneira sobrenatural e especial. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação sobrenatural e especial de Deus. Ela é sobrenatural, ou seja, ela não cabe na nossa razão. Ela é maior do que a nossa compreensão. Ela é maior do que o que é natural. Ela é metanatural. Ela é além do que é natural. Sobrenatural. É uma revelação sumamente especial de Deus. Acompanhem comigo, é Deus. Pense um pouco na noção de Deus. O Salmo nos ajuda nisso. O Deus criador de todas as coisas, no céu e na terra. O Deus todo-poderoso, o El Shaddai. Cuiabá está cheio de placas e El Shaddai significa Deus todo-poderoso. O Deus todo-poderoso resolveu falar uma língua ou uma forma de comunicação que pode ser acessada por nós, que pode ser compreendida por nós, seres humanos. Deus podia falar como Deus fala. Eu não sei como Deus fala. Os trovões, os raios, isso tudo é de Deus. Deus podia falar a sua maneira, a seu modo, mas por graça, para nos envolver, para nos deixar compreender e crer no seu amor, Ele se revelou em papel, em pergaminho, em rolo, e está aí na nossa mão, por graça e misericórdia tão somente.
Deus se revelou em letra. Deus se revelou em palavras, em frases, em parágrafos, assim como nós estudamos na escola. Foi a escolha dele, por amor, se revelar assim. É uma revelação sobrenatural. E é aqui, nesse ponto, que entra a sua palavra escrita, a Escritura Sagrada, a Bíblia. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? O que seria da sua vida se não fosse a Bíblia? Fiz essa pergunta aos amigos do grupo no WhatsApp, que já estão no grupo da igreja, que a gente criou essa semana. Fiz essa pergunta: o que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? E talvez cometendo algum pecado, deixando de fora algumas respostas, acho que tenho todas elas aqui. E vou repartir com vocês. Sem a Bíblia não teríamos como tirar as nossas dúvidas. Não teríamos como ensinar a verdade. Não poderíamos condenar o erro. Não saberíamos o que é certo e o que é errado. Não poderíamos corrigir as faltas. E também não saberíamos qual é a maneira certa de viver. Não vou dizer os autores das respostas. E ele baseou essa resposta nesse texto de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Não saberíamos que somos pecadores. É a Bíblia que nos diz: você é um pecador. E isso está escrito no Salmo 14:1. E além de outros textos, evidentemente. Mas o amigo usou esse texto do Salmo. Todos se desviaram do caminho certo e são igualmente pecadores. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Não teríamos o nosso manual de instruções e estaríamos perdidos e desorientados. Sem a Bíblia, não seríamos nada. Pois sem a Bíblia, estamos sem a palavra de Deus. Estaríamos sem a verdade. Pois a verdade só pode ser encontrada na Bíblia. E depois esse mesmo amigo mandou de novo assim, respondendo à pergunta: nada. Seríamos nada. Aliás, parênteses nas respostas. Sabem qual foi o período mais duro, mais difícil que o povo de Deus já enfrentou em toda a história, desde Adão e Eva até o presente momento? Existiram diversos períodos duros, difíceis, para o povo de Deus como um todo. Mas nenhum foi tão difícil, nenhum foi tão duro, quanto os 400 anos entre Malaquias e Mateus. Entre a voz do último dos profetas e a voz de João Batista, que começou a pregar no deserto. Foi o tempo do silêncio de Deus. 4 séculos intertestamentários de silêncio total de Deus. Deus parou de chamar profetas. Vem cá, agora vai lá e fala para o povo isso. Deus ficou 4 séculos sem chamar e sem enviar um profeta. Este foi o período mais duro para o povo de Deus. Tão duro, tão difícil, que quando o Messias chegou, anunciado por João Batista, ninguém fazia mais a menor ideia do que a palavra de Deus dizia. Ninguém é um exagero, uma hipérbole minha, porque Maria sabia, José sabia, Simeão sabia, Isabel, né? Sabiam. Mas o povo, de modo geral, já tinha esquecido tudo. Tanto assim que eles voltaram as costas para o Messias. Eles não lembravam mais de Belém, eles só queriam saber de Jerusalém, eles não lembravam mais de uma virgem, eles achavam que ia ser uma mulher pomposa.
Esses 400 anos de silêncio de Deus foi o tempo mais difícil para o povo de Deus, por causa do silêncio. É ruim quando em casa, eu lembro do meu pai, quando ele se calava. A gente aprontava e a mãe dava umas xingadas e tal, às vezes pegava um chinelinho, né? O pai também dava umas danadinhas e tal. Mas quando nós aprontávamos algo assim um pouco mais pesado e o pai fechava a boca, parava de falar, ficava 1, 2 dias em silêncio, era duríssimo, duríssimo. E para quebrar esse silêncio entre o povo, é que ele nos deu a sua palavra. Deus não está em silêncio, Deus está falando por meio de sua palavra. O que seria de minha vida se não fosse a Bíblia? Sem a Bíblia não teríamos alimento. Quem não tem alimento passa fome e acaba morrendo. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Não teríamos o guia e não saberíamos como chegar perto de Deus. Não teríamos esperança nenhuma. Nossa vida seria um caminhar para um fim de tudo. Sem a Bíblia viveríamos na escuridão, sem direção, emaranhados na ignorância, sem fé e sem amor. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Nem consigo imaginar. Estaríamos perdidos, sem fé e sem esperança. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Não saberíamos que Deus tem por nós um amor infinito e incompreensível. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Eu estaria perdido nas coisas do mundo e sem esperança de salvação, mas principalmente sem temor a Deus, e a fé não existiria. A minha vida seria vazia e desorientada, e a fé iria se acabando. Ficaria insegura, viveria sem poder tirar as minhas dúvidas, não saberia o caminho correto, seria um grande vazio, seria viver na mentira, pois a Bíblia é a verdade. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Seria o fechamento das portas do céu, pois é na Bíblia que descubro e sou fortalecido a sempre estar firme nas promessas de Jesus. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Minha vida seria um desamparo total. Minha vida seria um desconsolo. Acima de tudo, assim terminam as respostas dadas por muitos de vocês. Irmãos e irmãs, acima de tudo, a Bíblia é uma palavra viva, que comunica vida, que transfere vida. Peguem esse verbo transferir, né? Você tem uma conta poupança e uma conta corrente. Aí você vai fazer uma transferência. Acabou o dinheiro na conta corrente. É bem nós. Vamos transferir um pouquinho da poupança para a conta corrente. A Bíblia transfere vida. Por meio dos olhos, do ouvido, no coração. Deus transfere vida por meio da Bíblia. É uma palavra viva. A palavra é a criadora da fé. Não a água sozinha, mas a água unida com a palavra criou a fé no coração de Pedro e de todos nós. A água sem palavra é somente água simples, mas sobrenatural, especial. Unida com a palavra, ela é água cheia de graça e de verdade. Pão e vinho sem palavra seria apenas pão e vinho. Mas com a fé nas palavras de Jesus, recebemos junto com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Jesus. O que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Eu não conheceria os Salmos,
Eu não conheceria o meu salmo predileto. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, de longe conheces todos os meus pensamentos. Antes que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Salmo 139. Eu não conheceria o Salmo 23. O que eu ia dizer para os doentes? Eu não conheceria as parábolas de Jesus. O reino dos céus é como uma rede que foi jogada ao mar para apanhar todos os tipos de peixes. O reino dos céus é como um homem que saiu a semear. Jogou sementes para lá e para cá. Algumas caíram à beira do caminho, a outra caiu no meio das rochas, outras no meio dos espinhos, e a outra caiu em terra boa. A semente é a palavra de Deus, e o solo é o coração. Eu não conheceria os milagres de Jesus. Um casal desesperado, os pais de uma menina de 12 anos que veio a falecer. Chamem o mestre, ela está doente. E Jesus se demorou, mas quando Jesus chegou, esvaziou a casa e ficou sozinho com a menina e disse para ela 2 palavras: Talita cumi, levante-se. Eu não conheceria os milagres de Jesus. Eu não saberia que Ele anda em cima da água. Eu não saberia que Ele acalma ventos. Eu não saberia que Ele multiplica pão e peixe. O que seria da minha vida sem a Bíblia? Eu não saberia a oração do Pai Nosso. Eu não conheceria os ensinamentos dos profetas. Eu não conheceria os ensinamentos de Jesus. Eu não conheceria o ensinamento dos apóstolos. Eu não teria o Apocalipse para me confortar com o Cordeiro vencedor, para me confortar com a esperança do céu, da Nova Jerusalém. Eu não conheceria o meu querido Salvador Jesus. E não saberia de seu grande amor por mim e pelo mundo inteiro. Eu viveria apavorado com os meus pecados e buscaria de todas as maneiras aplacar com meus méritos a ira de Deus. Uma vez, uma outra igreja onde eu trabalhei antes, havia uma senhora. Se vocês me permitirem, eu estou gostando tanto desse brinquedinho. Não estou sabendo ao certo o que fazer com as mãos, mas preciso me acostumar aqui, começa a apertar. Permitam que eu reparta com vocês a história de uma família. Era um casal, mãe e pai, e 4 mulheres, 4 filhas. Adolescentes e jovens, algumas já. 2 eram casadas. E essa mãe, essa mulher, ela sofria muito com o seu marido. Ele era um bom homem, era um cristão, ia à igreja, ouvia os sermões, participava da Santa Ceia, mas quando ele bebia, ele se tornava violento com a mulher e com as filhas. Quebrava tudo dentro de casa, jogava tudo para fora, expulsava elas de dentro de casa, elas dormiam ao relento e no outro dia começavam tudo de novo. Sabem qual desejo eu tinha? Eu confesso. Sabe qual desejo eu tinha no meu coração para com aquela família? Depois de anos e anos acompanhando a mesma história, que ela largasse ele. Que ela pegasse as 2 filhas solteiras e fosse morar com as casadas, desse jeito na sua vida. Isso era o que eu tinha no meu coração, de tanto ver o sofrimento delas. E um dia eu disse isso para ela. Ela sempre me perguntava: pastor, o que eu faço? Já são quase 30 anos assim. E um dia eu tive coragem e disse para ela: vai embora, deixa ele aí. Sabem o que ela me disse? Não, pastor, eu confio na palavra de Deus. Eu fui embora. Depois de algum tempo eu fui trabalhar em outro lugar.
E um dia, uma daquelas filhas me encontrou virtualmente. E ela disse: pastor, o meu pai é um novo homem. A palavra de Deus comunica vida, transfere vida, transforma vidas. A Sociedade Bíblica do Brasil, que traduz e publica as nossas Bíblias, milhões e milhões de Bíblias por ano, ela tem o seguinte lema: Bíblia, a palavra que transforma vidas. Ela transformou a minha vida. Eu era um perdido, mas pela palavra eu fui achado. Ela transformou a vida do Pedro, que entrou por aquela porta, carregado pela mãe e pelo pai, sem pertencer ao reino, ao menos não pela porta do batismo. E ele sai pela mesma porta, com uma nova vida, com uma nova história. Agora ele é filho, agora ele pertence ao reino da salvação, agora ele tem perdão, agora ele não tem mais castigo, agora ele está livre de toda condenação. O que seria da nossa vida sem a Bíblia? Nada, né, João? Nada. Mas pela graça de Deus, nós temos a Bíblia. Pela graça de Deus, nós podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Por isso, faça o que Moisés escreveu aí em Deuteronômio 6. Não vai amarrar assim como no tempo do Antigo Testamento, amarrar na testa, nos punhos, mas coloca na tela do computador, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, escreve em algum lugar, deixa no coração, medita de dia e de noite. É a única palavra que comunica a vida. É a única palavra que pode ser lida na presença de quem a escreveu, que é Deus. É o único livro que podemos ler na presença do autor. Amém.